Eu diria que é impossível você ser um jogador e um cantor barra rapper e não colecionar polêmicas, né, nessa sua vida. E não estou falando de Gabigol, estou falando de Memphis Depay, que desde que chegou, e pô, eu acho que merecia todo aquele alarde mesmo, toda aquela festa. O cara já é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, já bateu o já é. Então, assim, tem todo um contexto. O cara estava jogando Champions League na temporada passada, mas quando ele vem para o Corinthians e toda a identificação e quer conhecer as favelas, quer se identificar com o clube, as polêmicas começaram também a partir desse momento. Dessa vez, ele não aparece no treino de ontem, na representação do Corinthians, e hoje voltou aos gramados e pediu desculpas. Aí essas desculpas, elas serão aceitas? Já bateu num teto de que, pô, cansei, tá ligado? De novo, é mais uma sua. Eu quero saber de você, ô Piero. Qual que é o sentimento do torcedor em relação a Memphis Depay, grande jogador que conquistou o título do Paulistão? E só. Contra o Palmeiras. Só não precisava, né? Perfeito. Perfeito. Contra o Palmeiras, e aí? Não, falando sério, vamos lá. Cara, é uma situação complicada, né, cara? O Memphis, ele nem sempre vai ser o jogador que você vai amar em campo, a postura dele, né? Nem sempre vai ser assim. Mas hoje eu não tenho dúvida que ele é um jogador fundamental para o time. E na minha opinião, ele é, sim, até aqui, um jogador muito importante para o Corinthians. Ele não é uma passagem a passe em branco, não correspondeu. Acho que ele joga bem. Acho que ele poderia fazer mais? Pode discutir. Até como ele chegou no Corinthians, tá, beleza. Dito isso, me parece que é um momento da relação, tanto parte de Corinthians como parte de Memphis, de talvez se encaminhando para talvez um fim. Esse é um feeling, sabe? De que talvez se pintar uma proposta, se pintar uma coisa boa, o Corinthians fala, beleza, não vou gastar mais esse dinheiro, e o Memphis fala, tá bom, vou seguir um outro rumo. Só para deixar claro aqui que, obviamente, a galera já está por dentro, né? Mas acho que não custa explicar também, porque ele havia dito, por conta do pagamento atrasado, né? No caso, para o Memphis Depay, ele falou: se não me pagar, não vou me reapresentar, eu não jogo mais pelo Corinthians. Foi pago agora, né? Entendeu? Então. Foi? Será que foi? Entendeu? Essa é a pergunta que eu te faço também. Então, e aí o jogador cobrar pagamento é do jogo, certo? Sim. Não recebeu, tá no direito de cobrar. LT ali, Getúlio Vargas. Como isso é feito, a gente pode discutir de certa maneira. Ele, como informação da Bianca Molina, se desculpar com o elenco, pagar a caixinha lá, tá duro, né, pra pagar a caixinha também, né, coitado. Não. Vai ter que fazer esse sacrifício aí, mas de qualquer forma, me parece muito um clima de fim de festa pro Memphis, o que eu não gostaria que acontecesse. Eu acho que ele vai ser importante até o fim da temporada, até pro Corinthians ter um final de ano tranquilo. O Corinthians não brigue novamente pelo rebaixamento, porque Memphis sai, aí de repente você vende um Yuri Alberto, daqui a pouco o time fica muito ruim, cara, porque aí o ataque vira uma tragédia. Thales Magno e Hector Hernandes. E isso não pode acontecer. Mas é aquela conta, né? Nem sempre, como eu disse, o Memphis Depay é o jogador que você mais se apaixona em assisti-lo. Às vezes ele irrita, mas a maioria das vezes ele é o melhor jogador do time, cara. Então, fazer o quê? Ô Pseudo, o Piero classificou aí a passagem ainda, não sei se terá uma continuidade ou não, né? Falou, pô, eu acho o jogador importante, acho que entregou legal até aqui. Se de repente surge um piroca aí perguntando para você, o que é esse Memphis Depay? Como é que foi a passagem dele pelo Corinthians? Como é que você classificaria? Cara, eu resumo em uma boa passagem, ponto, assim. Acho que dentro de campo ele entregou o que ele tinha para entregar. Tecnicamente o Memphis é indiscutível, mas acho que fora de campo e na questão de postura em alguns momentos, eu acho que talvez ele se coloque à frente do Corinthians na questão de tamanho e me lembra um pouco, fora de campo, tá? Pelo amor de Deus, a relação Rames Rodrigues e São Paulo. Fora de campo, tá? Dentro de campo não se compara o que os dois entregaram. Mas eu acho que tem um pouco disso do Memphis acabar se achando um pouco maior do que o Corinthians, assim, para ele, né? O que não é verdade. Não, e tem uma coisa aí, que uns vídeos atrás, né? Eu falei sobre o Neymar, isso, né? Que o Santos, quando contratou o Neymar, ele tem que ficar bajulando tanto, porque é aquele medo do cara ir embora,
que você não pode nem fazer contato visual direto, né? Não fazer movimento brusco, tratar com carinho, sempre de cabeça baixa e tal. Como se fosse um pitbull. Teve Santista que ficou puto comigo, e não foi uma intenção de criticar o Santos, é porque quando o Corinthians contrata o Memphis Depay, o Corinthians estava fodido, desesperado. Desesperado. O Corinthians estava na zona de rebaixamento. Cara, como que você convence o Memphis Depay a sair da Europa para jogar num time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Cara, você vai... Assim, são muitas concessões, certo? Você tem que oferecer muita coisa. Então, quando ele chega, de fato, ele tinha uma postura quase que maior do que o Corinthians. Não é uma postura, mas uma relação que parecia, assim, de um cara maior do que o clube que ele tá. De favor, eu diria de favor. De favor, e você não pode cobrar mais, e a torcida até tinha essa coisa do tipo, cara, tem que ter paciência com ele, ele pode ser a nossa salvação, como ele foi, cara. Quando ele faz aqueles gols contra o Atlético Paranaense, pra mim aquele é o jogo da virada, do Corinthians sair da briga contra o rebaixamento pra, a partir daí, dar uma arrancada. Então ele foi importante. Só que aí vai passando o tempo e essa relação, ela vai ficando diferente pro torcedor. Porque o Memphis, ele já conheceu o que a torcida do Corinthians tem de melhor, certo? O que a torcida do Corinthians tem de melhor, o Memphis já conheceu. Mas conforme o tempo vai passando e, de repente, a postura não é o que a torcida gosta, vamos colocar assim, você vai conhecer o que tem de pior, como qualquer torcida. Então essa relação, ela vai ficando menos essa dependência do tipo, cara, a gente tem que bajular. Chega uma hora que, pô, o cara tá 1 ano no Corinthians. Beleza, agora não basta mais. Agora não tem mais favor. Você já tá 1 ano aqui. As coisas funcionam assim, é desse jeito. É essa postura, é isso que o Corinthians quer, é isso que o corintiano quer. E aí vai dele ou não topar essa conversa. O topar aí é a relação da torcida, beleza? E tem a questão financeira. Pô, não pagou, beleza. Tem que cobrar mesmo, não pagou, o combinado é esse, o cara saiu da Europa para jogar aqui, ele quer receber tudo certinho, fechado. Ele está na razão dele. Nessa questão financeira, a própria torcida vai caindo na real, assim, de tipo, ele chega ganhando aquele pacote inteiro lá e você fala, não, pô, pro Memphis vale e tal, o cara tá vindo da Europa para ajudar o Corinthians na zona de rebaixamento. Mas a partir do momento que vai passando e você vai se dando conta do quão caro é o Memphis Depay, enfim, você fala, pô, beleza, talvez se a gente libera esse espaço na folha de pagamento, no orçamento do Corinthians, a gente pode trazer 2, 3 caras ali que talvez não tenham a capacidade técnica do Memphis, mas que entreguem no quesito de raça e tal, e podem contribuir, e os 3 somados entregarem o mesmo tanto de gols e assistências ali que o Memphis entrega. O Corinthians é muito bom em contratar merda, cara. Assim, você não tem noção do quão bom ele é, cara. Ele consegue contratar cada peça. Pô, eu prefiro 3 caras mais ou menos. Eu prefiro, tipo assim, 3 Romeros do que um Memphis Depay só. Então. Aí quando você coloca em campo, você fala, puta, mano, eu queria o Memphis. Não tô falando que é o caso do Romero, né? Mas se for muita merda assim, realmente não tem como. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem visto. Não quero o Léo Natel também. Nossa senhora, nem brinca com isso. Cara, o Léo Natel, ele teve 35 empréstimos e do nada ele voltava pro Corinthians. Fala, meu Deus, ele voltou, não é possível, não aguento mais isso. Enfim, todo respeito ao Léo Natel, né? Atleta profissional aí. Exatamente. Mas assim, tem esse movimento aí, a gente tem visto aí no próprio Paris Saint-Germain. Óbvio, não tô comparando, gente. Não tô comparando o Paris Saint-Germain com o Corinthians, né? É isso, né? Mas, por exemplo, os caras, eles pegaram e tiraram Mbappé, tiraram Neymar, tiraram Messi e conseguiram, claro, com jogadores bons. Não tô comparando Léo Natel com o Gonçalo Ramos. O que o Corinthians de Thales Magno e Hector Hernandes vão fazer em 2020? O que esse Corinthians de 2026 vai fazer, meu amigo? Numa dessa, dá pra pensar em alguma coisa. Claro, tem que ter qualidade, é óbvio que tem que ter qualidade. Mas eu fico um pouco dividido nesse pensamento de quanto que um craque vale. Será que vale 3, 4 jogadores? Não sei, cara. Não sei. É muito difícil você calcular quanto um jogador vale, né? Sim, pra caralho. Muito difícil. Quanto mais jogador ruim e caro você coloca em campo, mais você perde a sua noção do tanto que você tem que pagar por um jogador bom, né? Sim. Você vai vendo muito jogador ruim. Aí você vai somando jogador ruim com jogador ruim. Aí você chega num número, você fala, pô, se eu contratar um jogador ok e pagar todo esse valor, mesmo que seja um valor absurdo, é melhor do que pagar para tanto jogador ruim, né? E aí então, mas eu vou falar para você que quando acontece o contrário, pior ainda, tá? Quando você gasta 120 milhões de reais num atacante de 19 anos e ele não faz nada.
mas ele é bom, mas ele faz o quê? Faz gol? Não faz, mano. Mas calma, ele ataca, mas ele não faz. Aí, não, paciência com o Vitor Roque, paciência. Estamos nessa aí desde que ele saiu do Atlético Paranaense. Eu não tô falando de Vitor Roque. Você falou um jogador hipotético. Não, hipotético. Não tô falando do Vitor Roque. Aí você fala, rapaz, dá para ter contratado o, sei lá, o Dembélé e pegaram o Vitor Roque. Não é brincadeira. Não, e aí só para finalizar essa parada do Memphis, por que eu acho que a coisa já começa a ficar... Teve a parada do Neto, beleza, ali ele mexeu com... Aí ele vai ser atacado todo dia, 1h da tarde, para a TV brasileira, né? Ele escolheu isso. E aí depois aí ontem, né, ele fez aquele post compartilhando uma mensagem no direct para ele, né? Meio que um cara ironizou, do tipo, você tá cobrando dinheiro enquanto o time feminino não recebe, tá ligado? As meninas mais novas não recebem e tal. E aí ele fala sobre a fome na África, tipo, beleza. Cara, é só ignorar, como qualquer atleta desse tamanho faz. Recebe 1 trilhão de mensagens e ignora. William Premier League deveria ter feito isso. Bom, deixa quieto. Quando você começa a publicar... Quando você começa a publicar essas coisas, para mim soa como um recado, certo? Ó, o meu staff, avisa aí que eu não vou me representar porque eu não recebi. Aí no outro dia eu falto. Aí no outro dia eu falo do apresentador de TV. Aí no outro dia eu compartilho um story. Pô, você vai preparando o terreno para começar a criar uma relação de atrito com a torcida. Sim. Eu acho que, no geral, o torcedor ainda prefere ter o Memphis Depay do que não ter o Memphis Depay. Porque sem ele o time fica muito mais enfraquecido. Só que a relação ela vai ficando mais desgastada. E conforme o tempo vai passando, talvez exista um preparar de terreno, talvez até dos dois lados, não sei. O Corinthians não é o santinho da história, né? O malvado Memphis Depay tentando agir nos bastidores contra o Corinthians. O Corinthians também tem o seu interesse, talvez, de não quer mais pagar isso. Tem que tomar cuidado também com essa relação de humilhação, né? Se humilhar é gostar com... Você tá namorando e aí toda hora você tá tentando, tá não sei o quê, aí não, sai sozinha, vai não sei o quê, aí não atende celular, aí começa a te dar motivos, mas você tá ali, não, eu confio, pumba, aí passa um negocinho no Instagram, não era eu, inteligência artificial, aí começa essa brincadeira, entendeu? Tá tudo bem, amigo? Comigo? Comigo tá tudo ótimo, mas... Não era eu, inteligência artificial. Entendeu? Aí começa essa brincadeira aí, e aí depois dá merda, entendeu? É o que você falou, vai preparando o terreno. Foda que minha mulher deve mas estar ele... Para encerrar, Memphis Depay sai do Corinthians como ídolo? Não. Nem perto disso, nem carinhoso, nem jogador... Cara, eu vou ser sincero, tá? Não, ok. Essa aí. A parada eu acho que se ele sai agora, tá? A gente não sabe se ele vai sair ou não. Talvez até quando tiver esse vídeo ele pode ter saído, não sei. Acho que não vai sair. Ele vai jogar alguns jogos aí, pelo menos. Mas eu acho que se ele sai daqui a... Eu já falei isso em outro vídeo, eu acho. Daqui a 10 anos... O contrato dele é até a Copa, tá? O contrato dele é até a Copa. Eu acho que daqui, sei lá... A não ser que ele ganha por... Putz, não tem Libertadores também, né? Bem, vai ficar... Não vai ter... mais um Paulistão aí. Talvez mais um Paulistão, mas eu acho que vai ficar uma parada mais de curiosidade, sabe? Daqui a 10 anos. Sim. Tipo, você sabia... Memphis Depay jogou no Corinthians. Mesmo nível do Honda no Botafogo. Do elenco atual... Aí não. Do elenco atual, o Corinthians acho que tem 2 potenciais ídolos, tá? Potenciais ídolos. Sim. Rodrigo Garro e Hugo Souza. Esses dois são potenciais. Yuri, que isso? Não, acho que o Yuri não é um ídolo do Corinthians ainda. Não. Não. O cara que a torcida gosta. Potencial tal. É que eu acho que o Yuri ele não vai ficar para construir esse... Entendeu? Entendi. Não vai ficar. O Garro e o Hugo também. O Romero aí já divide opiniões, né? Aí cada um tem o seu... Cada um acha o que quiser. Meio Luciano muito. No São Paulo. Eu gosto muito de Romero, mas... Liberdade. Bom, deixa aí o like, compartilha, se inscreve também no nosso canal aí e me diz aí se você, torcedor corintiano, gostaria que ele saísse, que ele ficasse. Você se ajoelharia para Memphis Depay, pedindo perdão da palavra do Senhor? Um beijo e até o próximo vídeo. E ajoelhou, tem que rezar, hein?